Bom dia, gente. Graças e paz, tudo bem com vocês? Eu quero refletir com vocês em algo hoje para complementar aquilo que a gente já tem refletido em 2 Tessalonicenses 2. Eu quero ler a partir de dois livros que é Eclesiastes e Daniel. Quero ler aqui que vocês abrem, se possível, a sua Bíblia em Eclesiastes 3, que fala o seguinte, no versículo 1: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em primeiro ponto, a gente tem que pegar o que? Isso aqui como um princípio. Né? Isso aqui é um princípio que Deus estabeleceu para a ordem das coisas debaixo do céu. Né? Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Seja os propósitos humanos, seja os propósitos de Deus. Né? E agora a gente vai refletir aqui em Daniel 2, que nos dá clareza mais ainda disso, né? O próprio Daniel falando a primeira visão que o rei Nabucodonosor teve, né? No capítulo 2, e foi uma visão clara, né? Que ele teve sobre os últimos tempos, né? Que ele fala o seguinte, olha aqui no versículo Daniel 2, no versículo 21, Daniel fala assim para o rei. Fala, na verdade é uma oração que ele está fazendo a Deus. Ele fala assim, só no versículo 20 para você ver: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Entende? Remove reis e estabelece reis. E interessante, ele revela o profundo e o escondido. Lembra que a gente vem falando o mistério da iniquidade, né? A gente falou no último vídeo, falando sobre o versículo 8, versículo 7 e 8, fala sobre o mistério da iniquidade. Deus sabe de todas as coisas, Deus estabeleceu tempo para todas as coisas. Entenda, por que eu quero ressaltar isso? Porque esse é um princípio que acompanha a escatologia. Você precisa entender que há tempos, porque senão você não vai conseguir perceber a dinâmica da escatologia, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre um outro princípio que também acompanha essa coisa da interpretação da escatologia. Vai lá no versículo 28 de Daniel 2, fala assim: Mas há, ele já falando ao rei, né? Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha para vocês verem, agora ele já determinou até quando para quando aquela visão, né? O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Né? Ele estava querendo saber o que viria depois dele, quando ele morresse. Né? E o Senhor deu a visão a esse rei. E é interessante porque, assim, perceba os personagens. Ele deu uma visão sobre os últimos dias a um rei de um império. Qual era o império? Babilônico. Entende? Tempos e eras. Ó. No tempo do rei da Babilônia, Deus deu ao rei da Babilônia uma visão sobre os tempos, o que viria depois dele, né? E é interessante que a visão, assim, Daniel deu a interpretação da visão, mas não falou para o rei, né, os impérios que viriam. Até para, acho que, né, até por uma questão que para o rei não se enfurecer.
Mas falou para ele, depois você vai vir outros reinos, né? E é engraçado que se você for pegar esses reinos, tem a ver com aquilo que a gente já vem falando. Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Mas é engraçado que essa visão ela fala do império já do Senhor, ou do reinado do Senhor. Uma pedra que foi retirada sem auxílio de mãos, né? E essa pedra veio e destruiu todos esses reinos. E é engraçado que ele fala que essa pedra foi retirada durante o último império que teve. Quer dizer, Jesus veio no Império Romano, entende? Então, o Senhor é quem estabeleceu esses tempos, né? Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia esperando no Senhor, buscando o entendimento no Senhor, mas através da palavra, é claro. Não como algumas heresias que existem, né? Como algumas doutrinas adventistas, né? Que a mulher teve uma visão, né? E o pessoal foi criando toda uma teologia em cima disso, baseado naquilo, tanto que a gente já conversou que a questão do arrebatamento secreto mesmo é baseado nessas heresias, né? Em outro momento eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, né? Dando a cronologia de como é que foi. Mas você entende esse princípio dos tempos, né? Deus determinou tempos e eras para as coisas acontecerem. Você precisa sempre acompanhar. Você precisa ter junto de você quando você vai ler a escatologia, né? E não seja precipitado na interpretação. Não seja precipitado na interpretação. Não seja, leia, releia, sabe? Chegou em algum entendimento? Leia, releia. E não bate o martelo. Não bate o martelo. Procura ouvir as visões e as linhas de pensamento que existem, porque tem muita especulação. E procura perceber. Você pode entender algo pro seu tempo agora, e isso não pode ser agora. Como eu disse já em outros vídeos, pensa comigo quem viu Hitler surgindo. Pensa quando o pessoal viu lá os imperadores romanos perseguindo a igreja e matando. Pensa, o que eles não imaginaram? É o anticristo, né? Mas entende que a coisa ela não é tão fácil de se fazer. Por isso que na verdade é uma dependência de Deus, né? Como Jesus disse aos discípulos: a vocês não é dado conhecer tempos, só ao Pai. Só ao Pai. O Pai sabe o tempo correto de quando o Filho virá, né? A gente só tem que saber é que existem fatos que determinam a sua vinda, determinam o aparecimento do anticristo. Depois do aparecimento, a apostasia e o aparecimento do anticristo, Jesus virá. E eu queria ler com vocês aqui mais o versículo 31. Tu, ó Rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Olha para você ver, eu achei interessante esse versículo, é o seguinte, porque a gente fala sobre o anticristo, né? E como eu disse a vocês, eu liguei a pessoa do anticristo ao reinos, né? Impérios e imperadores, no caso. A visão que Nabucodonosor teve, ela fala de uma estátua. E uma estátua, ela está ligada aqui à imagem de um homem. Então, como eu disse para vocês, o anticristo ele vem de um contexto de poder, de impérios, de reinos. E essa estátua está falando dessa construção, dessa arquitetura, desse reino do anticristo, ou desse império do anticristo, desse poder que o anticristo terá, né? Se você for lá em outras visões, a gente fala em outros momentos, mas outras visões aqui de Daniel fala, né, que do Império Romano surge 10 reinos, e desses 10 reinos, 3 reinos se levantam, e desses 3 reinos se levanta um chifre, falando todo tipo de blasfêmia contra o reino dos céus. Quer dizer, o anticristo virá nessa conjectura, nesse momento. O anticristo virá nessa situação. O que eu quero falar é que eu achei interessante nessa questão da estátua, é porque ela está ligada a
a essa construção, né, da vinda do maligno. Lembra que eu falei? Eu falei já no outro vídeo, né, sobre a questão do mistério da iniquidade, que já opera, quer dizer, já está arquitetando, já está operando, já está trabalhando ao longo de todos esses anos, né? A gente poderia até lembrar até daquela música de Raul Seixas, fala, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele já está aí, o anticristo já está operando, ele já está trabalhando, né? Para a sua manifestação, para o seu aparecimento, como diz lá no versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2. Então é isso, gente, né? Pegue esses princípios, procure sempre andar com esses princípios. Eu vou depois, em outro momento, eu vou trazer mais alguns princípios que devem estar na interpretação, devem estar, né, na escatologia. E procurem ver as visões. Eu acho que é interessante a gente não sair logo definindo uma visão. A gente tem que estudar tudo o que fala, até as heresias mesmo, né? Você pega e estuda, até para você não saber o que você não deve entender. Estuda elas, você confronta, pega a Bíblia e leia. E não tenha pressa. Nesse assunto, principalmente de escatologia, não tenha pressa para definir algo. Em outro momento eu vou estar indicando para vocês alguns irmãos que são bons da gente ouvir. Deus abençoe vocês. Um abraço, fiquem com Deus.